professor Júlio, muito obrigada pelo convite, professor Aires também, obrigada, e obrigada a todos que aqui estão, né? É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês, trazendo ideias que nós estamos desenvolvendo junto ao nosso grupo de pesquisa na PUC São Paulo. Talvez vocês tenham pesquisas correlatas, mas é importante eu situar um pouquinho de onde eu falo, né? Para que vocês possam entender as características do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, eu estou num programa de pós-graduação em Educação e Currículo. Este programa teve durante 16 anos Paulo Freire como professor. Portanto, a gente carrega muito a marca das ideias de Paulo Freire em nosso programa. Temos um olhar sobre o currículo enquanto uma prática e uma prática transformadora. Claro que reconhecemos a existência de um currículo planejado, um currículo prescrito, uma política curricular. Mas o currículo real não é esse. O currículo real é aquele que acontece no ato educativo, entre professores, alunos, recursos que são utilizados, materiais didáticos, sejam eles quais forem, tecnologias. É aí, nesta relação, que o currículo é reconstruído. Então, é com essa ideia que nós trabalhamos. Por isso que, ao entrar no projeto UCA, o nosso projeto de pesquisa pelo CNPq era olhar que currículo acontecia nas escolas que estavam participando deste projeto e com as quais a nossa equipe era a responsável pela formação. Então, como muitos de vocês atuam no projeto UCA, vocês sabem que tem um desenho prévio que foi elaborado para ser recontextualizado na realidade de cada escola. E exatamente com aquele currículo que foi desenhado como a proposta formativa do projeto UCA, que nós analisamos como é que ele se concretiza nas escolas que nós acompanhamos e olhando, sobretudo, as questões de tecnologia, de mudança, desafios que estavam presentes, também dificuldades, ganhos e inovação. Quer dizer, se tem mudança, quais são as mudanças que apontam alguma inovação? Então, nesse sentido, o que eu vou apresentar para vocês aqui são os resultados dessa pesquisa. A nossa pesquisa ela foi de setembro de 2013, setembro de 2011 a setembro de 2013. E então ela se desenvolveu. Embora nós trabalhássemos com outras escolas, além dessas que participaram da pesquisa, nós não teríamos condições de fazer coleta e análise de dados em todas essas escolas. Então, a formação acontecia num conjunto muito maior de escolas. Tinham 10 em Tocantins, 10 em Goiás, e nós orientávamos também o trabalho de Alagoas, mas Alagoas fez um projeto próprio e nós fizemos colaboração no desenvolvimento da pesquisa, mas o projeto deles de pesquisa era outro. Em São Paulo tinha uma característica assim, era o único estado do Brasil que 3 universidades participavam do projeto UCA. Então, São Paulo tinha 12 escolas, a nossa equipe da PUC acompanhou 3, a da Unicamp acompanhou 4 e todas as demais ficaram com a USP. Até porque tinha o próprio colégio de aplicação da USP também, além de outras escolas que já eram parceiros da USP antes do projeto UCA. Das escolas, então nós pegamos, para este projeto, que tem 7 escolas públicas, nós pegamos
2 escolas em Goiás, que tinham 9, mas 2 participaram desta formação, as 2 estaduais. Em São Paulo, 3, 2 municipais, de municípios diferentes, um é o município de Campo Limpo Paulista, situado encostadinho em Jundiaí, é um município bem pequeno, e que está a 70 quilômetros da capital. E a outra é a cidade de Votuporanga, que está a 700 quilômetros da capital. E a outra escola era na capital e escola da rede estadual. Então, bem diversificado, né? Cada uma proposta curricular própria. As escolas municipais, inclusive, tinham um sistema de ensino contratado aí com alguma editora. Enfim, a situação era a mais diferente possível de uma para outra. A outra escola municipal, além de ter um sistema, ela tinha uma proposta de inclusão digital do próprio município. Então tinha um prefeito que era um visionário e ele achava assim que ele, como o Campo Limpo Paulista é uma cidade meio dormitório, que Jundiaí é uma cidade muito grande, está próxima, tinha que tirar a cidade daquela situação. Então ele tinha um programa de inclusão digital de toda a população. E dentro desse programa, algumas escolas tinham um conjunto de laptops. Mas o UCA era um por aluno e o UCA se tornou diferenciado nesse município, de tal modo que quando foi eleito um novo prefeito, que era oposição ao anterior, o primeiro ato dele foi recolher todos os laptops daquele projetinho dos kits que tinham nas escolas. Ele só não mexeu com a escola UCA que nós trabalhávamos e ainda fazemos algum acompanhamento. Em Tocantins também eram 2 escolas, as 2 estaduais, uma escola no município de Gurupi, que dentro de Tocantins é um município importante, porém pequeno, porque os municípios de Tocantins são todos pequenos. A própria capital não tem 200 mil habitantes ainda, tem perto disso, né? E a outra escola, que é a escola Beira Rio, ela é uma escola rural. Ela não era rural. Aí, de repente, mas ela estava em zona rural, mas ela era considerada cidade pertencente ao município de Palmas. De repente, numa canetada do secretário da Educação, ela virou escola rural de tempo integral no meio do projeto. E assim acontece, né? Tocantins acontece de tudo, é muito interessante fazer projetos lá. É ótimo, porque como é um estado novo, é muito fácil você chegar com o projeto, eles aderirem, trabalharem, e você vê coisas acontecendo com muita rapidez. Só que a qualquer mudança política chega algum que destrói tudo. Recentemente, agora, né, o governador e o vice renunciaram ao cargo porque estavam para ser cassados. O governador, que já foi governador lá atrás, foi o primeiro governador, depois de um tempo foi de novo e agora de novo. E é sempre assim que as coisas acontecem. Então, e tudo isso interfere diretamente na escola, até porque não tem um grande percentual de professores efetivos na escola, então eles ficam muito ao sabor das políticas. De tal modo que, quando estava primeiro ano do projeto UCA, as ações já acontecendo, e chegou no mês de junho, tivemos a notícia que os professores sairiam das escolas. Por quê? Porque como tinha acontecido diversos concursos e ninguém havia tomado posse, e era sempre assim, né, o secretário e o governador designando quem trabalharia onde, de acordo com os ventos políticos, houve um processo na justiça e o juiz de direito decretou que desse posse imediata a todos os professores concursados que não tinham tomado posse. Muito justo. Só que isso era mês de junho e todos os professores que estavam nas escolas que não eram concursados saíram. Teve escola que perdeu 90% de seus professores
Pensa bem, o coitadinho da criança que está lá começando a aprender a ler e escrever, né, que tem aquela ligação com uma professora, que para a criança, a professora efetiva ou não, nada a ver, é o vínculo que ela tem com aquela pessoa. E de repente esses professores saíram todos da escola. Em agosto, quando as crianças voltaram, eram outros professores. Então, agora, mesmo as escolas de São Paulo e de Goiás, não pensem vocês que são diferenciadas, né? O índice de rotatividade de professores dessas escolas que nós trabalhamos de um ano para o outro é de em torno de 50%. Então, a gente sempre tinha assim, a turma que estava em formação, quando chegava no ano seguinte, nós criamos uma ideia de formação continuada, e eram outras atividades, e eles eram nossos parceiros para fazer a preparação inicial dos professores que chegavam. E tudo isso está muito descrito no nosso relatório. Eu esqueci de pôr aqui o endereço do site, mas nós fizemos o relatório, a síntese dele, tem um site, tem vídeos das escolas, tem um material bastante interessante lá. Bom, então, isso era uma iniciativa da PUC, mas nós trabalhávamos integrados com a Federal de Goiás, que tinha lá o professor Gilson como coordenador, que faz doutorado na PUC com a minha orientação, e a Universidade Federal de Tocantins, que tinha a professora Marilene, que agora ela se transferiu para a Federal de Ouro Preto, mas assumiu a Valdirene, que faz também doutorado conosco. Então, fica assim, bastante facilitada a reflexão sobre todo esse processo que está se desenvolvendo. Bom, a ideia do nosso trabalho era da pesquisa, né? Era uma pesquisa que consideramos uma investigação, intervenção e ação. A intervenção era a própria formação. A formação que era na escola e também da escola, portanto envolvia professores e gestores, centrada na prática deles, é uma formação contextualizada. Então, como as escolas eram escolas muito diferentes, regiões muito diferentes. A escola de Votuporanga ficava no pé de uma favela. E as crianças são crianças de alto risco. Estão continuamente correndo muitos riscos mesmo, de toda ordem de violência que a gente possa imaginar. E essa escola era de uma rede municipal que também, ora havia todo o interesse em tocar o projeto. Quando o projeto foi negociado, o secretário de Educação do município, ele era o vice-presidente da Undime no estado de São Paulo, portanto ele tinha todo o interesse que o projeto fosse bem, apoiava muito, só que os laptops levaram 2 anos para chegar na escola, né? Entre essa negociação e a chegada deles na escola. E aí ele não era mais secretário de Educação, era oposição, e os professores que estavam na escola naquele momento nem sabiam da história, né? Aí eles diziam, bom, mas eu não estou sabendo disso, eu não quero isso, vocês estão me impondo. Então nós tivemos aí situações bastante difíceis. Também a escola de São Paulo, capital, que é uma escola estadual, nos foi indicada porque era uma escola cujo índice de evasão dos professores é bastante baixo. Índice de rotatividade, desculpa. Porque tem um percentual de professores efetivos bastante grande. Isso a gente dizia, então vai ser a escola da nossa grande pesquisa. Bom, mas os professores rejeitavam o projeto, porque eles diziam, a Secretaria de Educação nos indicou e nós aceitamos porque eles nos disseram que era um projeto onde nós íamos ganhar laptops e não que nós teríamos que trabalhar. Para trabalhar a gente não quer. E foi o tempo todo assim. Sempre foi esse conflito aconteceu durante, porque começou antes da pesquisa, durante 3 anos. Foi um conflito nessa escola. Mas também muita coisa acontecia.
De tal modo que os professores que não eram efetivos queriam o projeto e esse grupo mais antigo não queria. Um dia a professora me disse, nós não queremos mais. Eu falei, tá bom, não tem problema, eu vou informar ao MEC e essas máquinas vão para outra escola que queira, porque nós faremos a pesquisa com quem quer e não com quem não quer. Aí a diretora disse, não, mas precisa saber se todo mundo quer ficar fora ou quantos querem continuar com o projeto. Mas ela não queria nem que a professora não queria nem que a gente perguntasse. E os colegas tinham medo dela, porque ela era uma liderança forte lá. Durante a reunião começaram a nos mandar bilhetinhos dizendo que queriam. Aí eu falei, bom, se tem um apoio aqui eu vou mudar o jogo, né? Eu disse, bom, nós vamos propor oficinas, quem quiser faz, quem não quiser fica à vontade fora do projeto e não tem problema algum. E assim fizemos, o projeto foi bem e algumas desse grupo depois até aderiram, mas era assim, embate o tempo todo. O vice-diretor que chegou na escola, preocupado, porque a escola não tinha infraestrutura nenhuma, a secretaria apoia, mas não faz o que tem que fazer, né? Então, não tinha tomadas nas salas de aula, não tinha lugar para carregar os laptops. O Estado de São Paulo comprou carrinhos numa concorrência internacional. R$20 mil cada carrinho. O que aconteceu? As tomadas não são apropriadas para as tomadas baterias do laptop UCA. E ficou um carrinho, dois em cada escola, enorme, numa escola que não tinha espaço para nada e eles não tinham o que fazer com esse carrinho. E a secretaria não conseguiu devolver para o fornecedor também. Concorrência internacional para isso. Então, aí o vice-diretor disse, entrega as máquinas nas mãos dos alunos, fica a responsabilidade para eles carregarem e trazer para a escola quando for utilizar. Aí os professores diziam, ninguém vai trazer computador quando não for usar. Não precisa trazer. E claro que os alunos levavam, era o objeto deles, na mochila o tempo todo. Bom, acabou a confusão no recreio, no intervalo, acabou a violência na escola, porque eles estavam lá, nas redes. E aí o professor falava alguma coisa, o aluno consultava, desafiava o professor, virou uma confusão de professor com aluno. Foi aí que alguns professores aderiram mais ao nosso projeto, até o ponto que uma professora fez um projeto muito interessante, mas essa já tinha aderido, mas ela fez um projeto muito interessante com os alunos, que era geração de dispositivos, eles iam projetar dispositivos que permitissem gerar energia sem a tomada, né, sem a tomada de transmissão de energia, para carregar o laptop. Ela não teve muita felicidade de chegar ao fim com produtos tão bons, porque ela era professora de biologia e ela precisava muito apoio de pessoas da área de eletricidade, tudo isso. Mas o que os alunos estudaram e projetaram algumas coisas, eles chegaram a acender lâmpada com alguns dispositivos que projetavam. Agora, daí a carregar o laptop tem um caminho meio longo. Mas fizeram uma série de coisas que era assim, inacreditável que conseguissem. E se sentiam empoderadíssimos por estarem produzindo tudo isso. Então, essas são as características das escolas. E o nosso trabalho era sempre nessa perspectiva do aprender fazendo. Naquela ideia assim, bom, se o professor domina algumas tecnologias, por mais simples que sejam, e tínhamos oficina para ajudá-los a dominar, então dominava aquele recurso, já analisava que potencial pedagógico ele tem, o que é que você acha que pode fazer com isso na sua prática, e aí já monta uma proposta de prática e já vai realizar com o aluno. Que é um pouco diferente daquilo que está lá no documento da Unesco. Porque o documento da Unesco dá aquela ideia que você vai primeiro dominar as tecnologias, né? Depois você vai evoluindo naqueles estágios, mas a ideia do documento fica como se você precisasse dominar tudo para depois avançar nos estágios. Ora, ninguém nunca vai dominar tudo.
Então, a nossa ideia, por conta da formação contextualizada, dominou alguma coisa, já vai fazer a prática. Porque aí ele vai percebendo que traz resultados e começa a avançar. Não tem que dominar tudo. Ninguém vai dominar tudo, nós também não fazemos isso. Bom, também trabalhávamos com essa ideia da convergência de mídias, tecnologias, ferramentas, interfaces. Então, tanto trabalhava com tecnologias mais convencionais, e essas a gente explorava bastante, porque a internet era ruim, né? Então não adiantava ficar dependendo só da internet. Explorávamos muito os programas residentes no laptop. E era com isso que a gente caminhava, embora colocasse também a internet. Blog eles usaram muito, porque por mais que as pessoas digam, não tem internet. A internet pode não funcionar na escola, mas todo mundo tem internet. Há duas semanas não, sexta-feira passada, discutindo isso com as escolas de Tocantins, que agora são do ProUca. Aí, não, que não dá para fazer isso, que não dá para fazer aquilo, que não tem internet, Aí a formadora da escola nos mostra os blogs que eles tinham construído e o material que estava no blog. Eu disse, não, pera um pouquinho, se tem tecnologia para acessar o blog, por que não tem tecnologia para fazer as outras coisas? Aí ela ficou desconcertada e queria desconversar, mas o blog estava lá criado, o material estava no blog. Então, o fato de que a tecnologia não funciona, muitas vezes, é um anteparo para justificar o que não fez, né? Ou porque está com outros voos. E a gente precisa entender essa realidade e conversar mesmo com eles. Bom, então o que as pessoas querem? É por aí? Então vamos incorporar isso. Então, a nossa proposta foi: vamos incorporar tudo isso que está acontecendo fora do curso, toda essa a exposição das produções, tudo isso, no curso, e discutir isso com a equipe formadora e tudo mais, passa a ser material do curso. Quer dizer, vai mudando o currículo, claro, o currículo é isso, ele tem que ser aberto, flexível, e assim, acho que a gente conseguiu superar aí alguns obstáculos. Bom, e a ideia nossa, então, é essa integração currículo e tecnologias, na perspectiva que nós temos trabalhado de web currículo. O que é web currículo? Web currículo não significa apenas a informatização ou a digitalização do currículo convencional, do currículo prescrito. Isso aí as empresas estão fazendo, né? Os portais educativos têm. Então não é isso, mas o web currículo, ele fala do currículo que se desenvolve na prática, currículo concreto, se desenvolve integrado com as tecnologias e, sobretudo, com as contribuições das tecnologias da web, que são aquelas tecnologias que a cultura vai se desenvolvendo por meio delas, de fácil uso, fácil acesso, fácil manipulação e que tem potencial de interação, de autoria, de colaboração e autoria e produção de conhecimento, né? Então, esta é a ideia. Só que quando o currículo se integra com essas tecnologias, claro que elas são estruturantes do currículo. Portanto, há mudanças no currículo. Mas o próprio currículo que se desenvolve com a mediatização dessas tecnologias muda e faz mudar a tecnologia. Você muda as interfaces. Você está construindo, produzindo tecnologia, produzindo novas interfaces, novos recursos. Então, é aquela ideia de transformações recíprocas do currículo e das tecnologias. Bom, alguns pressupostos do projeto UCA que a gente pegou assim, com bastante força no nosso projeto. Isso está no material que vocês têm, só que cada equipe fortaleceu aquilo que era mais próximo já da sua cultura de trabalho. Então, no nosso caso, nós partimos do pressuposto que a inovação tecnológica, embora ela impulsione a inovação pedagógica, ela não a garante.
Então, inovação tecnológica é aquilo que a tecnologia me permite, né? Que é a mobilidade, essa tecnologia do laptop, que poderia ser qualquer outro recurso digital, móvel, com as mesmas características das TDIC. Então, imersão tecnológica, no caso na escola, né? E também podendo ser fora dela, mas fora da escola a gente não impunha. Nós propunhamos, a princípio, ainda mais São Paulo, né? Ninguém pode levar para casa, é um problema, tem roubo. Passou a fase inicial do projeto, todo mundo percebeu que não era bem por aí, mas também ninguém queria assumir realmente a responsabilidade de levar para casa. Em algumas situações assumiram e isso trazia benefícios muito interessantes. A conectividade sem fio, a computação 1 para 1 e essa convergência que a gente já falou. Bom, isso enquanto inovação tecnológica. Agora, a pedagógica, a inovação pedagógica, ela não entra na escola junto com a tecnologia. Ela tem que ser criada no contexto da escola. E aí é o desafio nosso na formação para caminhar com a escola para que ela chegue a esta inovação pedagógica. Nem sempre chega, a gente sabe disso, mas nós temos isso como o caminho a seguir. E aí é tanto a interação, e a interação todos, a criação de redes, mas não a rede tecnológica em si. A rede tecnológica é o suporte. Nós estamos falando de redes de negociação de significados, que usa como suporte a rede computacional. Mas ela pode ser feita até sem a rede, embora a tecnologia potencialize. A aprendizagem colaborativa e a coautoria, a expansão dos espaços e dos tempos escolares. Isto foi muito verificado, porque já que as escolas não queriam muito soltar a máquina na mão dos alunos, nós começamos a provocá-las no sentido de que toda escola lá em São Paulo e nos outros municípios que nós trabalhamos tem um projeto de estudos do meio. Parece que essa é uma coisa muito comum entre as escolas hoje. Bom, então se não pode levar para casa todo dia, pelo menos quando vão fazer estudo do meio. Aí levavam para o estudo do meio e percebiam que isso trazia uma série de vantagens, então começava a liberar para algumas coisas. Começava, nem sempre liberavam muito. O trabalho com os diferentes letramentos e linguagens, e aqui é importante destacar que a gente não trabalha no sentido de que a tecnologia é uma ferramenta, embora ela seja também, mas mais do que ferramenta, ela é uma linguagem. E como linguagem, ela é estruturante do pensamento, logo é estruturante também do currículo, é estruturante das relações. E a integração da tecnologia com o currículo que nós já falamos. Bom, diante disso, então, nós adotamos alguns objetivos para essa pesquisa, sobretudo o objetivo de identificar as contribuições e as dificuldades das ações de formação e das práticas realizadas nessas escolas, e as mudanças evidenciadas no currículo e na prática pedagógica, além de verificar, de buscar identificar os indícios de inovação. E a gente fala de indícios, e é um termo que nós usamos muito nas nossas pesquisas. E eu tive uma pesquisadora de Portugal, ano passado, professora da Universidade do Minho, fazendo pós-doutoramento na PUC, com a minha supervisão. E ela dizia assim: olha, eu adoro as coisas que vocês escrevem, por isso eu vim aqui para aprofundar os estudos de vocês. Mas eu acho que vocês são muito tímidos de falar de indícios. Eu quero ir nas escolas com vocês para achar mais coisas, porque deve ter, para vocês chegarem a essa produção teórica, tem muita coisa lá que vocês não estão enxergando. Falei, então vamos lá na escola, né? E ela foi em várias escolas conosco. Aí, depois de algumas, ela disse, o esforço de vocês é de Sísifo.
Sísifo é aquele que está sempre começando, carregando pedra morro acima, né? Está sempre começando, porque os professores vão se embora, você começa de novo, e muda gestor, muda o secretário de educação, né? Só que, nesse esforço, sobra um monte de coisa também. De repente, você encontra, assim, pessoas que participaram com você daquele projeto e desapareceram na poeira. Elas vêm para fazer mestrado, vêm para fazer doutorado, elas estão em outra escola disseminando aquelas ideias. E é por aí que a gente consegue, porque o todo da escola, a mudança no todo da escola, eu já vi algumas. Do mesmo jeito que eu vi 2 anos depois, não tinha mais nada. A escola de Palmas, na época dos experimentos UCA, ela fez tudo, ela mudou o currículo. Depois, voltou tudo para trás. Mudou direção, mudou professor, mudou secretário de educação, o governador naquela época foi cassado, inclusive, né? Pronto. Voltou tudo na estaca zero. Essa escola, até hoje, ela trabalha com o UCA, mas até hoje ela não chegou a fazer o que ela fazia naquela época. Então, quem leu, nós fizemos um livro sobre aquela escola. Quem lê aquele livro vai pensar, e vai na escola agora, vai pensar, é tudo mentira que está lá no livro. É o momento da escola. Só que realmente as coisas não incorporam. Por quê? Porque essa cultura ela é feita com as pessoas. Se sai todo mundo, o que sobra? Então é isso que nós temos na realidade brasileira. Enquanto não parar com esta história de rotatividade de professores que temos, os projetos serão mesmo esforço de Sísifo. Mas ainda assim a gente faz, porque acredita que está contribuindo com alguma coisa, né? Então, outro objetivo era desenvolver, então, processo de investigação, formação, ação, aproveitando que a formação já estava acontecendo. Ou seja, à medida que a formação acontecia, nós analisávamos o que estava acontecendo e já realizávamos novas intervenções na própria formação, ou seja, mudávamos a proposta de formação. Nós já temos 3 propostas de formação. E a gente vai implantando aquilo e depois reconstrói todo o material. E assim vamos fazendo. Bom, alguns resultados, então, desta pesquisa. Vamos olhar para alguns resultados. Enquanto mudanças, né? Um dos resultados, não é em todas as escolas, em algumas escolas observamos a reorganização do tempo e do espaço de trabalho nas escolas. A primeira coisa que as escolas faziam era aulas geminadas, porque 45 minutos de aula até, né? Ainda mais quando era as séries iniciais, que as crianças demoram para pôr senha na máquina, não dá para ser aula de 45 minutos. Então, e mesmo um professor que trabalha, ou seja, o professor da turma, ele dizia, perde muito tempo, ele mudou o planejamento dele. Quando nós chegamos na escola, a gente perguntava, e o planejamento? Vai ser tudo igual, o laptop só veio para melhorar o que eu já faço. Uma das escolas parou para refazer o planejamento, porque não é assim. E elas foram fazendo essas pequenas mudanças, que isso implica em mudança no currículo. Mudou o tempo e espaço, mudou o currículo. O espaço, a exploração da mobilidade, ela se deu mais no próprio espaço da escola, mas ela saiu da sala de aula. E na própria sala de aula, houve uma mudança muito interessante na ecologia, nas relações que se dão em sala de aula. O professor saiu da frente, né, da sala, passou a trabalhar entre os alunos se reorganizavam à medida que o trabalho se desenvolvia, eles circulavam pela sala com muita liberdade. Enfim, houve toda uma mudança nessa ecologia e também de outros espaços. Teve escola que precisou reorganizar a sua biblioteca ou sala de leitura, porque passou a ser mais requisitada. E eles tiveram que se ajeitar para dar condições. Então, quando tinha algum apoio
porque isso o professor não dá conta de fazer. Então tinha que ter apoio da gestão e muitas vezes até da Secretaria de Educação para fazer essas mudanças, que às vezes implica em quebrar a parede, mexer aqui, mexer acolá. Então tem que ter apoio dos gestores, não só gestor da escola, mas gestor dos diferentes níveis das políticas da Secretaria de Educação. Bom, mudança nas relações entre professores e alunos, e os professores começam a conhecer melhor seus alunos. A escola de Palmas, aquela Beira-Rio que se tornou escola rural e de tempo integral de uma vez só, a princípio foi uma desorganização total, uma desestrutura, a escola perde a sua identidade. Aí ela mudou de lugar também, por conta da construção de uma barragem, uma coisa assim, ela teve que mudar o seu local. Bom, aí os professores tiveram que entender o que estava acontecendo com os alunos, porque os alunos não se interessavam por nada. Então eles começaram a usar o laptop para tentar motivar os alunos para alguma coisa. E nisso eles começaram a identificar quem eram os alunos deles. Eram crianças que levavam de 3 a 4 horas de deslocamento entre a casa e a escola, por isso que eles dormiam na escola. A criança que vai para a escola assim, só dorme mesmo, né, coitados. Eram crianças que tinham um conhecimento muito grande da lavoura, porque na hora que eles não estão na escola, estão ajudando o pai na lavoura. Então eles descobriram que eles podiam trabalhar com as crianças a partir do que era fazer uma horta, do que era, enfim, a atividade do cotidiano deles, e não aquilo que eles estavam trabalhando e queriam insistir em trabalhar, que não dizia respeito à vida das crianças. Aí eles valorizaram o porquê da escola ter se tornado escola do campo, porque eles tinham que trabalhar com o currículo da escola do campo e não com o currículo da escola urbana. Então, houve uma mudança enorme na escola e nesta relação professor-aluno. Também mudança nas relações aluno-aluno. Também lá em Tocantins, e depois isso se espalhou para várias outras escolas com as quais nós trabalhamos, eles criaram uma figura de aluno monitor muito interessante, porque o aluno monitor é da própria sala de aula. E havia todo um processo de escolha desse aluno, por eleições. Eles se candidatavam, os colegas podiam impugnar a candidatura. Ah, não, ele é bagunceiro, ele não pode ser monitor. Bom, aí tinha a eleição. Teve um dia uma escola lá de Tocantins, que a sala tinha 28 alunos, 27 se candidataram a aluno monitor. Aí tiveram então que conversar com as crianças para que eles compreendessem o que era ser aluno monitor. Bom, aí fizeram as eleições. Aí teve aluno que quis renunciar porque dava muito trabalho ser monitor. Enfim, teve toda uma vivência democrática nesse processo, muito interessante, que isso extrapolou aquela escola e foi para muitas outras, e continuou sendo uma prática de algumas escolas que nós acompanhamos. Bom, a mudança também nas relações do aluno com o conhecimento. Ele vai se percebendo autor e vai produzindo coisas e vai, inclusive, questionando, às vezes, o professor, né, porque ele percebe que ele tem fontes diversas de conhecimento e ele as explora até melhor do que o próprio professor, que não tem tempo, muitas vezes, de preparar tudo. E também nas relações sociais houve mudanças. A outra coisa que o professor percebeu era sobre a própria aula. Ele não podia ter um planejamento só dele. Porque como os alunos têm autonomia para trabalhar com o laptop, ele tinha que dizer para os alunos o que era esperado daquela aula, porque os alunos caminhavam sozinhos, com o próprio ritmo. E tinha que ter umas atividades na manga, porque tem aqueles que terminam mais rápido. Então, ela punha aqueles mais líderes para trabalhar com o coleguinha que estava mais atrasado, mudou a relação aluno-aluno,
E os outros que não tinham muito essa aptidão para ser parceiro do colega, ela tinha que ter alguma atividade para dar para eles fazerem. Aí ela se deu conta que o currículo que era proposto, ele se complementava mais rapidamente. O que eles diziam a princípio que, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para cumprir o conteúdo? O que estava acontecendo era o contrário. E eles ficavam tão atrapalhados, porque na aula, ai, o que eu vou fazer agora? Que os alunos percebiam. Os alunos diziam, a professora tal, essa semana disse que não sabia o que fazer na aula, porque nós fizemos muito rápido tudo que ela preparou. Então, tem uma série de mudanças aí que vão acontecendo e que são inerentes à criação dessa cultura digital da escola. E também o vocabulário dos alunos. Os alunos vão incorporando rapidamente as palavras, né, da cultura digital, mas eles estão se apropriando das palavras com sentido próprio para essas palavras. Eles não vão se apropriando de qualquer jeito, não, só na imitação. Eles vão mesmo fazendo de uma tal forma que aquilo está no cotidiano. Bom, que avanços podemos identificar? Um deles, muito interessante, foi na competência de leitura e expressão do pensamento pelos alunos. Mas não só expressão pela escrita, mas expressão por meio de múltiplas mídias. Eles trabalhavam muito com imagem, com vídeo, de uma forma tão interessante que uma professora comentou. Os alunos fizeram o trabalhinho lá no laptop, de grupo, e ela disse, mas faltou colocar o nome. Imediatamente eles incluíram um slide com a foto deles, todos juntos. E a professora não tinha, aliás, ela não sabia usar a câmera. E eles descobriram facilmente, claro. Bom, também o desenvolvimento de pesquisa, a princípio, era olhado, pesquisa tem muito aquela ideia de pesquisa como busca. Vai buscar informação em algum lugar, né? Vai navegar na internet, está fazendo pesquisa. Bom, mas a ideia de pesquisa é mais do que isso, é a pesquisa com produção de conhecimento. E à medida que isso foi trabalhado na formação, muitos professores incorporaram isso à sua prática, como esse trabalho que eu falei para vocês, da geração de energia para alimentar o laptop. Bom, também a autoestima, né? A autoestima de professores e alunos é uma coisa que logo se evidencia como um grande ganho deste projeto. O diálogo e a colaboração entre os professores e os alunos, o enfrentamento do erro. Então, o erro aí, e nós trabalhamos muito isso com eles, não era algo punitivo, mas era algo para fazer, refazer, tornar a fazer, e isso tem que ser trabalhado muito com o professor, porque o professor também tem aquela prática de tudo, né? Marquinha vermelha e está errado, e nota baixa, então tem que trabalhar muito com o professor para que ele trabalhe com o aluno. Houve diminuição das faltas às aulas, e diminuição da evasão escolar. Entre as 7 escolas que nós trabalhamos, somente uma diminuiu o IDEB ao longo do trabalho, que é a escola de Votuporanga, que tinha assim, sérios problemas, né? A escola de favela, relegada pelo próprio sistema, e foi a única que teve problema de diminuição. Todas as outras o IDEB aumentou. É por conta do projeto? Não necessariamente, mas que o projeto ajudou os alunos a terem maior frequência na escola. Eles não faltam, se sabe que vai usar o laptop, não faltam à aula. Então, eles passam a frequentar mais as aulas. Eles têm maior participação às aulas. Isso possivelmente vai influir no desempenho deles mesmo
nas provas e na própria aprendizagem, é claro, né? Mas a gente não pode dizer que é por conta do laptop que houve essa melhoria. A presença das famílias na escola. Uma das escolas, a primeira presença da família foi porque houve um movimento entre pais evangélicos que foram na escola dizer: não quero que meu filho use isso é coisa do diabo, ele vai ter acesso ao que não pode. E foi uma confusão na escola, aí o diretor fica meio embasbacado sem saber o que fazer. E nós, então, fizemos um trabalho, ajudamos a escola a produzir todo um material elucidativo para os pais, uma carta convidando todos os pais para irem na escola, e as crianças foram preparadas para fazer oficinas com os pais. Aí esse problema foi debelado. Mas também nos alertou para os cuidados, né, da segurança na internet. Então, nós temos no nosso material uma oficina só para trabalhar esses aspectos. E as próprias crianças, quando a gente vai lá e conversa com um ou outro, eles falam dos riscos da internet agora. Eles incorporaram bem o que estava sendo trabalhado. Tem um material muito bom sobre isso, que se vocês não tiverem, vocês podem acessar, que é no site do Comitê Gestor de Informática, uma cartilha de segurança na internet. A gente não precisa inventar de fazer alguma que vai desgastar tempo nosso, e eles têm um material ótimo. Bom, a parceria da escola com a comunidade, com o município. Isso não foi em todas as escolas, mas em várias escolas isso aconteceu. Então, lá em Campo Limpo Paulista, por exemplo, não fosse essa parceria, a escola teria perdido os laptops. Entretanto, o que aconteceu é que essa escola foi, inclusive, homenageada na Câmara Municipal. Recebeu até um diploma da Câmara Municipal pelo trabalho do projeto lá no município. E a que era diretora da escola, agora é assessora da secretária de Educação do município, e eles querem a continuidade do projeto. Este projeto, eu acho que esqueci de falar para vocês, mas os professores da escola eram pesquisadores também. O recurso que nós tivemos para a Bolsa não foi para a Bolsa dos pesquisadores, foi para a Bolsa de professores das escolas. Então tem lá uma rubrica que tem uma bolsa, acho que é R$350, e os professores das escolas, eles podiam inscrever projetos, era só mediante projeto, não adiantava, porque aparecia uma e dizia: eu quero, cadê seu projeto? Nós vamos analisar seu projeto. E cadê o seu lápis? Tinha que ensinar, você já sabe, é ruim, né, fazer lápis. Imagina ensinar professor a fazer lápis. Mas sem lápis ele não pode estar com o nome no CNPq. A bolsa é paga diretamente para ele pelo CNPq. Não era um recurso que passava por nós. Então, todos eles tinham que ter lápis. Teve uma professora que ela perdia a senha e não conseguia dar o aceite da bolsa. Mas isso aconteceu, gente, várias vezes. Chegou um momento que ela achou que era má vontade minha. Ela me denunciou o CNPq. Porque eu não implantava a bolsa dela. De repente eu recebo uma carta lá do CNPq, eu falei: não é possível. Mas no final nós conseguimos implantar até a bolsa dessa professora. E ela que perdia a senha e não dava aceite. E ela tinha projeto. O projeto dela estava aprovado. Agora, ser pesquisador, ser professor da escola pesquisador, significa fazer o projeto, desenvolvê-lo, fazer relatórios e chegar a resultados. E isso foi difícil. Eles fizeram, os primeiros projetos eram muito ruinzinhos, os relatórios primeiros eram muito ruinzinhos, mas isso nós fizemos por 3 semestres seguidos. O mesmo professor podia se candidatar de novo, se não tivesse outro da escola, ele recebia a bolsa de novo. Mas todo início de semestre, eles tinham que se inscrever novamente. Então o projeto durava 4 meses. Aí no início do semestre ele se inscrevia, ou o professor novo que chegou na escola também poderia se inscrever, e aí recebia a bolsa e fazia o seu projeto. Comparando os projetos do primeiro semestre em que fizemos isso com os do último semestre, tem uma diferença de qualidade enorme. Os dados que eles foram gerando têm uma diferença enorme.
E aí, no final, nós fizemos um questionário, estamos terminando para publicar esse artigo, perguntando para o professor o que é ser pesquisador, como é que ele se percebia como tal. E a gente viu que ainda tem alguns equívocos. Então, agora, como nós temos algumas escolas que querem trabalhar conosco, acabou o projeto, né? Acabou a bolsa, acabou tudo, mas as escolas querem. Então, nós vamos negociar um outro projeto de pesquisa. Mas, 1 ano e meio, 3 semestres. Porque o que eu fiz? Eu estiquei as bolsas. Como não tinha bolsa nas férias, deu para eu dar um semestre a mais. A gente vai fazendo o que é possível, né? Então, agora a gente quer fazer um projetinho com eles, mas é com eles desde o início. Então, vamos definir tudo junto. Vamos ver o que vai dar. Por enquanto, ele não está nem submetido a agência nenhuma, nem nada, porque eu não quero submeter para a agência e ter o projeto aprovado e depois chegar lá na escola e dizer, o projeto é esse. Eu não quero fazer isso agora. Eu quero testar uma forma diferente. A gente produzir junto e depois eu posso até negociar. Então, não tem bolsa. Quem quiser, vai ser sem bolsa. É todo mundo voluntário. Aí vamos ver o que conseguimos. Podemos até não conseguir nada. Eu posso cair do cavalo, mas eu acho que não. Bom, também tem... Aí, no final do projeto, nós implantamos um questionário online para os professores das escolas responderem, sobretudo os bolsistas. Os bolsistas tinham que responder mesmo, porque foram bolsistas. Mas um ou outro também respondeu, que não era bolsista. Então, esse questionário, ele era fechado, só tinha uma questão aberta, que eu nem cheguei a analisar detalhadamente até agora. Mas várias questões desse questionário nós já analisamos, ainda tem outras para analisar, e a análise nós estamos fazendo com o uso do chip. E aí ele mostra coisas para nós muito interessantes. Bom, então, por meio do questionário online, algumas coisas ficam claras, né? Isso aqui também é resultado, além do questionário online, nós fizemos estudos de caso. Então, lá no site, vocês verão que tem os estudos de caso das escolas, que é uma síntese, mas nós temos o estudo de caso de cada escola. Então, sempre tinha um grupo de pesquisadores acompanhando uma escola, outro grupo acompanhava outra escola, como formação e como pesquisa. E fora isso, nós tivemos várias pesquisas de doutorado já concluídas e mais 2 que estão em fase de conclusão sobre este projeto. E de mestrado também tivemos uma. Bom, então desses estudos todos aparece, primeira coisa, quando superados os problemas de infraestrutura física, conectividade, logística, é que começam a aparecer os desafios educacionais. Ou seja, no início eles só falam de problema aqui. A energia é ruim, a conexão é ruim, não tem tomada, só isso. Às vezes supera os problemas, às vezes aprende a contornar. Mas quando se vêem contemplados em alguma coisa das necessidades, começa a descentrar desses problemas de infraestrutura e aí é que começam a perceber os desafios educacionais. Esses desafios, em relação aos professores, os principais são esses que estão aí na tela, né? Incorporar linguagens e signos veiculados pelas tecnologias e mídias digitais, ou seja, trabalhar com a tecnologia como linguagem, né? Identificar as potencialidades pedagógicas propiciadas pelas funcionalidades das tecnologias, ter clareza dos objetivos de aprendizagem e domínio dos conhecimentos envolvidos nas atividades. Então, o professor percebe que não dá para fazer qualquer coisa na aula com o laptop, porque qualquer coisa vira balbúrdia no meio da aula, e os alunos percebem, os alunos falam para o próprio professor, e falam para os colegas, e falam nos corredores. Então, eles perceberam que aula com laptop tinha que ser uma aula muito
bem preparada. E isto trouxe também benefícios para o trabalho pedagógico, embora alguns reclamassem que levava muito tempo para preparar, né? Claro. Por isso eles tinham que ter clareza dos objetivos. Bom, em relação aos alunos. Em relação aos alunos, há alguns outros desafios, entre eles ir além do olhar sobre a tecnologia como entretenimento. Porque eles veem a tecnologia para conversar, bater papo e jogar. Eles não veem como instrumento de aprendizagem. Então, entender que essa tecnologia serve para aprender. E usar a internet segundo os critérios de segurança. Acho que em relação aos alunos, nós tivemos avanços enormes. E nas produções deles também. Bom, desafio em relação à equipe gestora. Escola que o gestor não se compromete é complicadérrimo. Agora, quando os gestores estão comprometidos, também eles têm aí desafios complicados. Por quê? Eles precisam mobilizar a rede de ensino para prover as condições que a escola precisa. E porque a rede de ensino se comprometeu lá com o MEC de receber o projeto, mas ela não providenciou a parte dela. E aí o gestor tem que ficar lá, né, com o pires na mão, negociando com a Secretaria de Educação para conseguir alguma coisa. Ele tem também que criar condições para que os professores possam participar da formação. Então, tem aqui mesmo, né? Tem escola que no município foi muito legal, porque eles providenciaram até substituto que ficava na sala de aula para o professor. Em escolas que nós acompanhamos, isso não aconteceu, mas tinham situações assim. Quando nós íamos na escola fazer oficina, a escola parava só para fazer oficina. Nossa equipe passava o dia lá na escola. E diferentes alternativas cada escola encontrou dentro do que era possível fazer. Criar condições para usar o laptop em diferentes espaços da escola. Significa que a conexão tem que estar disponível, nem sempre está. Significa que os alunos têm que ter um lugarzinho mais adequado para ficar sentado na biblioteca, no pátio. Tudo isso implica em providências da gestão escolar. E o maior desafio de todos é a questão de integração das tecnologias no projeto pedagógico da escola. Nesse sentido, vocês sabem, tem um módulo na formação, né, que é justamente voltado para isso, e tem o Progitec, que é o projeto de gestão integrada das tecnologias, que deve estar incorporado ao projeto político-pedagógico da escola. Só que quando a escola vai olhar, tomar consciência do seu projeto político-pedagógico, em geral, ela toma consciência de algo que é um instrumento que não faz sentido para a vida da escola. Bom, mas o que aconteceu em muitas escolas é que o próprio projeto político-pedagógico foi reelaborado, e reelaborado para dar sentido a ele. E nessas situações, houve a integração das tecnologias de alguma maneira. Não é da maneira que nós esperávamos, mas é da maneira como a escola percebia como possível naquele momento. Outras escolas teve ali uma integraçãozinha, não uma integração, mas quase que um adendo. Tem alguma coisinha querendo entrar, mas realmente não integra ainda. É mais alguma coisa. E a reorientação do currículo, que é o grande desafio, que na maioria das escolas isto não aconteceu, até porque tem uma política de currículo no município ou no estado mais complicado ainda, porque o estado está longe da escola, mais longe do que o município das suas escolas. Então, no município ainda há uma certa preocupação e alguma coisa está sendo pensada em alguns lugares, não em todos. Mas no estado, não. No estado, a preocupação é incluir os cadernos curriculares, as atividades dos cadernos curriculares no laptop. O
tiro sai pela culatra, né? A gente está falando uma coisa e eles vão em outra direção. Mas é a política curricular do município. Bom, eu não sei se temos tempo, mas eu tenho algumas telinhas aqui que mostram algumas experiências de escolas. Temos tempo? Então tá bom, então eu vou mostrar. Bom, por exemplo, essa escola de Campo Limpo. Essa escola de Campo Limpo teve um projeto muito interessante, feito por um professor de história, e era um professor super crítico do projeto, a princípio. E o projeto, então, chama Cidadania Minha Comunidade Conectada. Ele fez com o 8º ano, e ele tinha como objetivo promover a conscientização da participação política dos jovens no exercício da cidadania. Desde a proposta do projeto, ele negociou com os alunos, que ele dizia, eles farão o projeto exercitando a cidadania. Também impulsionar a atuação político-social na escola, bairro e cidade. E isso foi vivenciado. Lá na escola de Campo Limpo que você foi, não sei se se lembra do Ulisses. Quando você estava lá, ele não tinha projeto, ele era crítico ainda, ele estava meio distante. Bom, ele trabalhou então com conceitos, né, de cidadania, de sujeitos históricos, de cidadão, democracia, liberdade, tecnologias e conquista da cidadania por meio das tecnologias. E trabalhou com problemas locais e globais. Então ele começou assim, né? O que é ser cidadão? Será que nós somos cidadãos? E a partir daí, vamos observar como é que os cidadãos agem aqui no nosso município. Aí eles andavam pelo bairro, praça pública, filmando. Gente, tem filmes. Eu não passo aquele filme para não expor nem o professor nem os alunos, que eles passam a denunciar tudo. Um pré-de-escola abandonado que virou lugar de drogas, eles vão lá, filmam, mostram as seringas pelo chão, vão na praça pública arrebentada, filmam tudo e vão falando. Foram no centro de saúde, foram mal atendidos pelos funcionários, filmaram tudo. Na própria escola, filmaram tudo. Aí depois tudo isso, eles editaram um filme, e tiveram a coragem de a Câmara Municipal apresentar. Olha o exercício de cidadania dessas crianças. Jovens já, né? Porque é o 8º ano. Então, ele teve aí toda uma dinâmica muito interessante, tudo foi feito por meio de discussão, o trabalho de campo foi todo documentado, era um trabalho de investigação, de produção de conhecimento, tem coisas assim muito interessantes feitas pelos alunos. Eles vão integrando isso com vídeo, blog, Facebook e apresentação em PowerPoint. E então, como resultados, nós tivemos essa vivência de alteridade e responsabilidade. As crianças, depois nós fomos lá coletar dados, eles dão depoimentos assim do que eles fizeram. Eles diziam assim, não é fácil encontrar a criança da nossa idade pensando desse jeito. Eles mesmos falando. Né? E nós mudamos fazendo isso. Foi um trabalho assim, belíssimo que o professor fez. E ele deixou tudo disponível. Mas eu não me senti no direito de ficar divulgando, até porque é uma coisa que ele está denunciando a comunidade. E isso pode expor o professor. Os alunos, as carinhas dos alunos estão lá no vídeo. Então, não fizemos a exposição, embora o professor faça, mas eu não... O que deu a discussão na Assembleia, na Câmara dos Vereadores? Ah. O impacto junto aos vereadores? Bom, como é que eles sentiram o impacto dos vereadores? Olha, eles conversaram muito na visita à Câmara, mostraram, foram atendidos, acharam o máximo ver aqueles espaços, que a Câmara geralmente é um lugar bem mais arrumadinho que a escola, né? Certamente. Depois disso, algumas providências foram tomadas, pelo menos na melhoria das praças, porque essa escola, ela está num bairro que é um distrito situado longe do centro da cidade, é a Escola do Morro.
E, inclusive, quando o laptop chegou, as crianças diziam assim, mas até quem é sem asfalto vai receber o laptop? Porque tinha um preconceito das crianças com asfalto e sem asfalto. Percebe? E houve, sim, algumas ações do município, no sentido, pelo menos aparentemente, uma melhoria de praças, daquele lugar lá de uma escola abandonada. Mas eu queria até que, assim, pontualmente, perante a ação na Câmara, se houve apresentação para os vereadores... Eles apresentaram PowerPoint na Câmara. Não, os vereadores deram a noção para eles que eles estavam resgatando cidadania? Isso eu não sei de Não usar. sabe. Ou sentiram um certo estranhamento, estavam sendo denunciados também como responsáveis pela administração, né? Parece que não, acho que eles ficaram meio que achando bonitinho. Um pouco convenientemente achando bonitinho para limpar a barra, né? Para limpar a barra, mas depois tomaram algumas providências. Então, para os alunos, de alguma forma, ficou um retorno de resgate de cidadania. Eu sou sujeito histórico e eu agindo eu consigo alguma transformação. Posso não conseguir tudo, mas alguma coisa eu consigo. E isso está lá no vídeo, ele fala, não é todo dia que você vê criança fazendo isso. E falando assim, empolgado. Só pegando o que o Chico fez, de certa forma, os vereadores, a Câmara, talvez não tenham dito nada para eles. Mas a partir do momento que eles começaram a mudar a praça, a abrir escola, já foi A resposta é essa. a A resposta é essa, é isso mesmo, né? E esse município foi o município que mudou o prefeito, né? E mudou tudo que tinha no município em relação ao uso de tecnologias, mas a escola continuou com o seu projeto. E a escola foi muito prestigiada por esta nova gestão, que é a oposição anterior, que era considerado o projeto da oposição, né? Então, teve esses aspectos aí bastante positivos para a escola. E também a escola, na sua comunidade, ela, pelo menos no período que eu estava lá, este ano eu ainda não fui lá, ela deixou de ser um lugar de muito roubo da própria comunidade. Porque quando o projeto começou, mal a gente estava lá todo empolgado com as ações, acabou a internet. Ninguém sabia por quê. Quando foram ver, toda a fiação tinha sido roubada. Então, tem essas coisas ainda, né? Bom, aqui eu já falei, então, contribuições, né? E na formação, a gente vai discutindo com eles que currículo é esse que foi construído aí. Então, que conhecimentos foram trabalhados, o que é esse currículo? É o currículo que estava lá previsto no planejamento? Não é. Nunca é exatamente igual. Mas o que estava previsto foi cumprido. Mas foi muito mais. Tem uma experiência aí que vai muito além do currículo. E aí eles começam a entender o que é esse conceito de currículo que nós trabalhamos, quando nós falamos do currículo real, do currículo experienciado. Professora Beth, para nós aqui, tem um professor de Portugal, o professor Bento Silva, eu vou interromper um pouquinho, que ele está postando online, e gostaria que a professora Beth Almeida lesse o comentário, que é professor importante de Portugal, ele está aqui online, e respondesse, depois ela continua. Tá bom. Ele está me ouvindo, então, né? Está online. Oi, Bento, querido, saudade, viu? Muito obrigada pelo que você está dizendo. Vou transmitir aqui para o grupo. Muito boa palestra. Concordo que a questão, em muitos contextos, já não está na infraestrutura, mas ainda há muita exclusão no mundo, mas na apropriação pedagógica das TICs. E aí tem uma outra professora, Iracema Pinho, né? É daqui, né? Muito interessante, porque aborda também a questão da gestão para o uso das TICs na educação. Bom, Bento, acho que você é um especialista nessa apropriação pedagógica das TICs também, né? E nas tecnologias enquanto estratégias e estruturantes do currículo.
Portanto, fica aqui o meu convite para você, em outro momento, fazer uma palestra online para este público aqui da Universidade do Ceará. Aliás, nós estamos na programação de uma atividade online em conjunto com o livro que nós organizamos. E a professora Iracema, também interessante a colocação dela em relação à gestão. Exatamente, Iracema, se a gestão da escola, e não só da escola, mas do sistema, das políticas, não estiver envolvida com esses projetos, envolvida no sentido de participar efetivamente, de compreender o que é que ele significa e do que lhe cabe enquanto liderança da escola, nós não avançaremos. Isso é fundamental. Muito obrigada pela participação de vocês e continuamos aqui abertos para ouvi-los. O professor Bento é da Universidade do Minho, com quem nós desenvolvemos uma... Respondeu? Nós temos uma cooperação já de algum tempo. Eu fiz meu pós-doutorado lá na Universidade do Minho e nós organizamos um livro, professor Bento, da Universidade do Minho, Paulo Dias, que era da Universidade do Minho, hoje é o reitor da Universidade Aberta de Portugal, e eu aqui do lado do Brasil, e é um livro que fala justamente de cenários da inovação na cultura digital. O livro foi publicado pela editora Loyola e nós vamos falar sobre ele numa atividade online que faremos, que é promovida aí pelo grupo do professor Júlio. E nós estamos apoiando e trabalhando juntos, né? Bom, então neste projeto de cidadania, à medida que o projeto vai acontecendo, na formação nós vamos discutindo como foi a integração das tecnologias, que currículo foi desenvolvido, que conteúdos tem, atitudes, procedimentos, tudo isso vai sendo analisado com os professores e também ajudando-os a descobrir que contribuições as tecnologias trouxeram para esse projeto. Porque a ideia não é usar a tecnologia como um apêndice para fazer aquilo que a gente pode fazer sem ela, mas sim que ela traga contribuições efetivas, ou não precisa da tecnologia. Então isso tem que ser analisado com o professor para ele tomando consciência, que a princípio ele usa a tecnologia para fazer aquilo que ele faz sem ela mesmo, porque ele está ainda no processo da apropriação daquela tecnologia. Mas à medida que a formação vai ajudando a perceber que ele pode fazer outras coisas, ele vai avançando. E muita coisa ele mesmo descobre e compartilha com os colegas. E nesse compartilhar as experiências, as descobertas com os colegas, todo mundo aprende. Aí acontece a aprendizagem em colaboração. Bom, aqui é o projeto que eu já falei para vocês, que é o projeto de geração de energia elétrica. E esse projeto, então, começou de um problema real da escola, que não tinha, né, tomadas na sala de aula, continua não tendo. O que é a geração de energia? Foi muito estudado por esses alunos. Essa professora Alessandra, antes desse projeto, ela havia desenvolvido um outro, que era de alimentação saudável, no qual o trabalho foi feito a partir do levantamento do que os alunos comiam. E levantando o que eles comiam, então não era assim, vou pegar o livro e estudar. Não. O que vocês comem? E aí vamos analisar o que isso tem de carboidrato, disso, daquilo, daquele outro. Será que vocês estão comendo direito? O que seria comer direito? O que seria uma alimentação saudável? Eu sei que isso gerou uma campanha de alimentação saudável que estava interferindo, inclusive, na casa das crianças. Porque eles levavam tudo aquilo para casa. Eles iam na escola, na cantina, porque a escola
tem a merenda, tudo isso, eles iam lá olhar e discutir se a alimentação realmente era saudável que era oferecida para eles, se tinha o que precisavam. E aí, depois desse projeto de alimentação saudável, ela fez esse da geração de energia elétrica, que realmente foi um projeto muito difícil, porque ele envolve conceitos muito complexos, tudo isso, mas as crianças se mobilizaram. Era um projeto dela, entretanto, outros professores foram se articulando no meio do trabalho, porque eles perceberam o potencial deste projeto para envolver os alunos e envolvê-los num projeto de aprendizagem ativa. E nós conseguimos que 2 pesquisadores da universidade que faziam doutorado conosco, formados em física, fossem lá para dar uma mão para a escola, para a professora, para ajudar um pouco nesta compreensão da geração de energia e dos dispositivos. Bom, este outro, Presidente Costa e Silva, que é lá de Gurupi. Essa escola, é interessante olhar o projeto político-pedagógico dela, porque ela chegou a fazer a inserção das tecnologias no projeto político-pedagógico lá em 2010. Isso não é milagre, gente. Esta escola ela já vem de um trabalho com tecnologias no laboratório bastante interessante de muito tempo atrás. 2 professores de lá foram alunos nossos no ano 2000, num primeiro curso de especialização à distância que nós fizemos pelo MEC, ano 2000. Aliás, certificamos aqui no Ceará os professores, lembra? E esses 2 professores, eles continuaram muito ativos na escola e eles foram disseminando a cultura de usar o laboratório de informática. Quando o laptop chegou, então a escola já estava relativamente mobilizada para isso. E eles, em 2010, já planejaram, né, ações estratégicas para a implementação do projeto. E a ideia do projeto era melhorar o processo de ensino-aprendizagem, concentrando esforços nas disciplinas críticas. Então, o esforço era para ajudar o aluno a melhorar nas disciplinas críticas. Não tinha nada de proposta interdisciplinar, não era nada disso, mas era o que a escola enxergava como suas necessidades. Esta escola ela tem um ensino médio completo, inclusive. Então, ela tem mais alunos das séries finais do ensino médio do que das séries iniciais. Bom, também, né, organizavam momentos formativos, faziam reflexões com os alunos. E essas reflexões com os alunos eram sobre a responsabilidade deles em relação aos cuidados com os equipamentos. E também tinha um processo de corresponsabilidade por meio do projeto Aluno Monitor. Então, os alunos foram desenvolvendo um senso de responsabilidade que começou a interferir no próprio desenvolvimento deles, na participação, na melhoria nas disciplinas críticas. Só que no final de 2012, vejam como a política interfere e muitas vezes prejudica, né? As decisões são tomadas lá dentro das secretarias de educação. Essa é uma escola estadual. Secretaria de Educação lá em Palmas, nem sabe direito o que acontece lá em Gurupi, coisas assim, né? A escola foi fundida junto com outra que tinha séries iniciais e passou a ser de tempo integral. Então, de uma vez só, junta 2 escolas em uma e ainda passa a ser de tempo integral. Ó, leva um tempo para a escola se reorganizar. Primeiro, ela se perde por completo. Bom, então ela teve que se reorganizar, ressignificar a sua identidade. E uma das coisas que eles criaram, do mesmo jeito que tinha um ambiente de formação, eles, para tentar organizar melhor esse uso do laptop, eles criaram um ambiente virtual para registrar tudo o que acontecia na escola com o laptop, que foi chamado Ambiente Virtual AVUCA.
E o próprio professor, um professor da escola, que era o coordenador UCA da escola, criou esse ambiente. Hoje ele faz mestrado na Universidade de Tocantins, analisando esse trabalho aí, né? E o ambiente AVUCA era um ambiente para uso de professores e alunos, no sentido de fazer a interação, o registro e a organização de informações em um mesmo espaço. Isso ajudou bastante o trabalho dessa escola. Bom, temos outros exemplos, muitos outros, mas eu acho que já coloquei, assim, já dei uma ideia para vocês, e seria melhor a gente conversar um pouco, caso vocês tenham questões a fazer, tá bom? Obrigada. Perguntas? O uso das novas tecnologias é capacitação do professor. Acho que não adianta. Não adianta só você colocar um computador para cada aluno. Né? Sim. Outra é dar uma sustentabilidade tecnológica nos laboratórios de informática. Porque eu vejo, por exemplo, eu sou professor do município, como você fala no começo da sua palestra, dificuldade de suporte, ou seja, a internet muito cai todo o tempo. Os computadores já querem e não tem um suporte que possa melhorar esses computadores. Os são muito antigos, alguns são muito antigos. Então, há também esse problema nas escolas que eu tenho visto. Né? E outra coisa importante também é o currículo. Né? Você fala, eu acho que nós estamos aí engateando, na minha concepção como professor, eu acho que há uma verbalização muito bonita que se refere ao emprego das novas tecnologias, mas que o currículo continua engessado. E o currículo também continua de cima para baixo. Eu acho que nós somos professores, devemos ter uma maior interação, uma maior discussão sobre isso, né? Claro, respeitando cada realidade de cada escola. Né? Eu vejo também, nas minhas observações, um distanciamento entre a academia e as escolas. Eu acho que nós devemos, como professores da academia, estimular essas parcerias entre a Secretaria de Educação, né, e as universidades. Eu ainda vejo isso, essa certa distância. Isso dificulta, porque nós temos projetos maravilhosos na academia e que na prática esses projetos não são a realidade. Na escola também tem. Eu acho que, claro, tem exceções, né? Essa é a exceção. Mas eu acho que devemos melhorar cada vez mais essa interação, essa parceria. Né? E tenho certeza, através dessa interação, dessas experiências, vivências de sala de aula, nessas pontes, universidade e escolas, com certeza vai melhorar a qualidade de ensino, a aprendizagem dos nossos alunos, a parte do próprio professor, e o principal objetivo da educação, os melhores resultados. Né? Ao ter visto os nossos resultados em ciências são péssimos. Né? Então isso a gente tem que, nós como professores, temos que realmente pensar no que podemos fazer para melhorar essa situação. Então, na minha concepção, primeiro, a capacitação dos professores tem que ser enaltecida, não só inicial, mas também a continuada. Né? O suporte pedagógico dentro da escola, eu falo do projeto público pedagógico, muito importante. A senhora falou também na rotatividade dos professores também é importante. Né? Mas eu acho que devemos sim nos aprimorar, né? E passar todas as nossas experiências para as pessoas que também estão lá na universidade, ou seja, tem interação. Só para finalizar aqui minha fala,
Eu tive o prazer de, eu e alguns colegas meus da universidade, ir para o Uruguai nesse final do ano, num Congresso Mundial de Ciências e Matemática. E eu tive a oportunidade de falar com alguns professores, né? Tanto de escolas privadas como de escolas públicas. E o governo uruguaio, há uns 2 anos atrás, ele enfatizou da necessidade da implementação das novas tecnologias. Poxa, isso foi para a mídia internacional, aqui mesmo no Brasil, teve inclusive reportagens, pô, fantástica. Nós escolas. E foi o que aconteceu. No relatório final do ano, foi tudo o contrário. A aprendizagem dos alunos não é que eles estavam querendo ter. Por quê? Devido principalmente à formação dos professores. E olha que o Uruguai, pessoal, tem uma ponte bem maior do que no Brasil em relação à academia. Isso eu perguntei, isso que a gente perguntar. E as escolas. Mesmo assim, eles estiveram lá, no começo desse ano, um relatório enfatizando que não teve uma crescente no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Tá? Obrigado. Bom, em relação à formação, você tem razão, a prioridade é a formação. E a gente tem que pôr aí todas as nossas fichas no Plano Nacional de Educação que prioriza a formação de professores. Mas é a formação inicial e a formação continuada. Então vamos ficar vigilantes para que isso seja de fato uma ação implementada o mais rápido possível. Agora, ainda que seja implementada, nós temos um outro problema relacionado a isso, que é a rotatividade de professores. Então tem que ter outras ações, porque o professor está sendo preparado. Quanto tempo a gente está envolvido com essa formação de professores aí? As estatísticas do MEC mostram lá quantos professores eles fizeram preparação. Se aprendeu ou não é outra história, mas que fizeram formação, fizeram. Mas a pesquisa do Comitê Gestor de Informática mostra que entre os professores, o processo de inclusão digital ele já tem um percentual bem maior do que o restante da população brasileira. Quer dizer, o professor está alerta, ele está procurando. Entretanto, esses professores que se mostram mais preparados em relação ao domínio da tecnologia, não de uso pedagógico. Os cursos não foram feitos na rede de ensino nem no MEC. Eles pagaram, aprenderam com o vizinho, com o filho, com o marido, enfim, foi iniciativa própria, mas não foi nos cursos oferecidos pelas políticas públicas. Por quê? Bom, a pesquisa do CGI é feita em 300 escolas, mais ou menos, de todo o Brasil. É uma pesquisa muito séria, com critérios muito sérios. Mas por que a gente observa esse quadro, então? Possivelmente os professores não estão naquela escola em que eles fizeram a formação, eles rodam. Então já teve formação lá, mas os professores foram embora. Então, em algum lugar eles estão fazendo alguma coisa, mas não sobra nada na escola. Então tem que acabar com essa história da rotatividade de professor. O professor tem que ter permanência na escola por vários anos. Caso contrário, a política ainda não vai dar certo. Manutenção de equipamentos é um descalabro. Esses laptops, a maioria, daqui a pouco, não vai funcionar mais. E a gente não tem solução para isso. Eu vou nas escolas, eles acham que eu represento o MEC. E eles me dizem, professora, olha, peça para o MEC, a gente precisa de máquina nova, a gente precisa de... Olha, o servidor não está funcionando, peça para o MEC. Eu agora tenho uma tática, né? Porque eu que ficava mal, né? Eu dou o e-mail do pessoal da FNDE que compra tecnologia. O que eu posso fazer? As pessoas têm que ter clareza disso. Agora, quanto ao plano do Uruguai, o plano Ceibal, né, que é o que colocou os laptops na mão das crianças, ele é muito interessante, porque ele é um projeto de país. E todas as crianças, começou do interior para a capital, todas as crianças hoje têm o seu laptop. E nós temos o que aprender com o Uruguai em termos de logística.
Porque foi um projeto concebido como governo, não como ministério, né? E a concepção, ela partiu da gestão dele. Então tem todo um esquema, por exemplo, deu defeito no laptop, o pai vai no correio, tem uma caixinha apropriada, ele põe na caixinha, de graça isso vai para o fornecedor. O pai não desembolsa dinheiro algum. Olha, isso é grande coisa. Nem fica um monte de laptop lá na escola, esperando uma vez por mês passar o técnico para olhar ou para levar e trazer de volta vários meses depois, quando tem providências, né? Então, eles criaram esse esquema. Mas nem tudo é perfeito neste mundo, né? E no começo, o preparo dos professores foi, assim, mais focado num treinamento para usar a tecnologia. Agora eles já se deram conta, já voltaram, já estão investindo mais na formação dos professores. Nós estamos discutindo isso, inclusive, com eles. Eu tenho um aluno que está fazendo pesquisa Uruguai e Brasil. Então, a gente está acompanhando bem de perto, temos um diálogo fantástico, temos muito o que aprender com eles. Agora, nós temos uma proposta de formação de professores que ela tem características muito inovadoras, porque é essa formação contextualizada na escola, que parte da realidade da escola. Mas o nosso problema é que a gente, por melhores resultados que tem ao final de um projeto, dali a pouco você nem encontra essas pessoas mais. Então não sobra muita coisa na escola. Então acho que você falou certo, tem duas coisas aí que nós temos que cuidar. É da formação dos professores e cuidar da política que permita que esses professores permaneçam nas escolas. E também da manutenção, né, da infraestrutura adequada. São esses 3 aspectos, não 2. Bom, tem aqui uma mensagem da Jaísa Fernandes. Antes dela tem outra? Não. É de baixo para cima. Primeira mensagem de baixo para cima. Tá, tem Daniel Gadelha. É, isso aí eu disse se realmente tivesse alguma dúvida. Podia... Ah, Jaísa tem várias aqui. É. 1, 3, 5. Vou começar do 5. Não, começa depois da minha. A minha antes da sua eu tenho. A minha pergunta é a primeira pergunta dela. O Daniel. Daniel está dizendo, né? Eu que disse. Então, ele está dizendo, caso alguém tenha uma pergunta, né, que poderia fazer. Então, abriu o canal. Aí a Jaísa, parabéns, professora, pela brilhante palestra. Muito obrigada, Jaísa. A senhora se referiu às mudanças de gestores e professores que fazem retroceder experiências significativas no sentido de integrar as tecnologias. Acredito que o problema é de política educacional e de formação de professores mesmo. As exigências curriculares na atualidade, na perspectiva do paradigma emergente, exige que o ensino seja contextualizado. Como se explica? Gestores e principalmente professores que têm autonomia, pelo menos deveriam ter, no que diz respeito à docência e dispõem de recursos UCA, retrocederem a ponto de abandonarem projetos. Bom, eu acho que... Assim, Jaísa, os professores muitas vezes retrocedem, né? Mas muitas vezes eles retrocedem porque eles perdem a esperança diante da realidade, né? O professor, ele é vítima dessa situação, ele não é o culpado da situação. Não adianta eu estar falando de novos paradigmas, de paradigmas emergentes, se eu não cuidar das condições necessárias para que a escola funcione efetivamente. Isto nós precisamos ter clareza. Mas acho que neste momento, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, nós temos que unir esforços no sentido de que as ações sejam efetivamente implementadas para que as escolas possam ter melhores condições, os professores possam trabalhar com dignidade
oportunidade, possam permanecer mais na escola e aí, quem sabe, eles possam abraçar projetos que não cheguem prontos para eles executarem, mas que sejam efetivamente negociados, discutidos, interpretados pelas escolas como oportunidades para o desenvolvimento e não interpretados como uma imposição. É claro que cabe às políticas públicas propor projetos, propor e negociá-los. Os gestores públicos têm este papel de mobilizar novas ações, de ter novas iniciativas e de sensibilizar e negociar, sobretudo, com as redes de ensino, com os sistemas, e que isso chegue até as escolas como um processo negociado, como um processo em que a escola vai se sentir participante e que ele possa seguir e não ser abandonado no momento em que ele está ainda na sua implementação. Obrigada pela sua contribuição. Acho que é só ela, né? Professora, mas eu acho assim que ele vai retroceder, mas ele nunca vai deixar. Ele é outra pessoa agora, né? Depois de todas as experiências que ele pode até retroceder. Está desligado. Do início. Eu acredito que Tá. fica bem. Não, fica assim mesmo. Deu certo? Tá. Eu acredito que ele pode até retroceder, mas ele nunca vai deixar, nunca mais vai ser o mesmo. Né? Eu lembro o seguinte, do documentário que a gente fez do Luca, não sei se a senhora chegou a assistir, o nosso documentário, muito bom, por sinal. Olha. Mas assim, tem uma professora de Barreira, que é o quê? 100 quilômetros, né, daqui de Fortaleza, e ela falou no documentário uma coisa que eu achei magnífica. Ela diz assim, olha, eu tenho 2 turnos, um na escola que é contemplada com o projeto Luca e outro que não é. Então, eu levo a minha experiência, embora lá não tenha laptop, lá nós temos laboratório de informática, então, mas eu levo a minha experiência de São Gonçalo, na escola do Luca, para uma outra escola, né, no caso Barreira, né, que não tem. E assim, então, ele pode até retroceder, mas ele não perde aquilo que ele aprendeu. A essência, né? Claro. Então, eu acho que continua valendo a pena, sabe? Eu sei que eu até brinco dizendo que a gente mata um leão por dia, né? Quem abraça essa causa da tecnologia na educação tem que fazer isso mesmo, né? É um trabalho assim, como a senhora expôs aqui, né? A gente não tem milagre. A coisa não acontece porque o tempo político não é o tempo da educação. Então, o que acontece? Os projetos têm um tempo político e como eles não respondem com resultados no tempo exigido pela política, muitas vezes eles são abandonados. Mas o tempo para dar resultados efetivos, ele é muito maior do que o tempo político. Tem que haver aí uma forma de desatrelar esses tempos e compreender que o tempo da escola é outro. Agora, realmente, os professores, eles continuam a atuar em outros lugares. Nós temos exemplos disso em todos os cantos do país. E isso acaba contaminando outros. Eu acho assim que nosso trabalho de formação acaba... É porque a gente não tem isso mensurado, mas acaba atingindo outras pessoas que a gente nem sabe como, né? Porque eu vejo pelo depoimento dessa professora, eu digo, olha, eu repasso aqui que eu vejo na escola do Luca para uma outra escola que não foi contemplada. E aí eu acabo contagiando outros. Para você ver, por isso que eu acredito que um dos ganhos do projeto Luca é exatamente esse, trabalhar com o professor, né? Porque trabalhar a formação com o professor. Isso mesmo. E isso a gente percebe assim,
Porque desde 97 que eu atuo na área e trabalhando sempre com formação docente. Mas eu não percebi, assim, o ganho do UCA em relação aos outros projetos foi, assim, extremamente rápida, né? E de resultados, mais intenso, mais significativo. Pronto, mais significativo. Agora, o que nós precisávamos fazer, você disse, né? Nós não temos dados desses resultados mensuráveis. Nós, educadores, temos que fazer isso. Nós não podemos deixar que outros profissionais façam e saiam por aí falando mal da educação, que é o que acontece. O que vai para o jornal é isso. Mas nós, nas nossas pesquisas, muitas vezes a gente fica naquele estudo tão minucioso e bem feito, que tem que ter, mas a gente esquece de mostrar o olhar macro. Os números são esses, tantos fizeram, tantos estão em tal lugar, conseguir conversar, aplicar um questionário, todos eles têm tecnologia, tantos responderam, tenho esse resultado. E diante disso a minha pesquisa é tal, e aí você vai fazer o seu estudo de caso. Mas fazer este olhar panorâmico, a gente não tem. Nós não temos a prática de fazer isso nas nossas pesquisas. E aí nós somos acusados de não fazer acompanhamento e não oferecer resultados. Então temos que cuidar. Agora, os professores, de fato, eles abandonam momentaneamente, mas eles vão em outro lugar fazer. E continuam. Continuam porque é uma formação que muda o modo de agir dele, o modo de pensar. Não é? Então ele está mudando de postura, e isso não é porque ele tem o laptop, isso é diante do trabalho e diante da vida. Mas sabe por quê, professora? Porque ele vê resultado. Porque ele vê resultado, exatamente, ele vê resultado nos alunos. Então ele vai continuar sim, em outro lugar. Né? Agora o professor Bento nos pergunta aqui, onde que você aciona, que recomendações do UCA a retirar para projetos com tablets? Bom, professor Bento, eu acho que as recomendações do UCA, elas são não para projetos com tablets apenas, mas para projetos de uso de tecnologias móveis, sejam quais forem os dispositivos. Porque pode ser tablet, pode ser iPad, pode ser celular, porque o nosso celular hoje já está fazendo muita coisa que, aliás, mais do que esses tablets que estão nas escolas fazem. Né? Então, nós não podemos nos fixar em determinada tecnologia, mas nós temos que pensar em características dessas tecnologias que trazem contribuições efetivas para a educação. A primeira coisa que nós aprendemos com o projeto UCA foi que, até então, com o projeto ProInfo, por exemplo, nós fazíamos formação e uma formação que até trazia resultados interessantes. Mas no ProInfo a lógica é o computador na escola. Então entrou o computador na escola, tem o laboratório. E assim era a formação, o computador na escola. O UCA é o computador na sala de aula, na mão do aluno, na mão do professor, usado em diferentes espaços. É outra lógica de formação. Aqueles 5 experimentos do UCA nos ajudaram a aprender a fazer esta formação, porque nós também não sabíamos, nós nunca tínhamos feito isso. Então aprendemos aquela formação, hoje já temos aí várias versões, e sabemos que não são a resposta para todas as situações. Em cada situação, você tem que cuidar da contextualização. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com o UCA é o grande desafio que temos no Brasil, porque sabemos que qualidade, né, como diz o Fernando Almeida, qualidade para poucos é privilégio, é como fazer a formação de qualidade para muitos, é a formação contextualizada. Não dá para ser uma formação padronizada e igual para todo mundo, porque levar em conta as características de cada escola significa uma formação aberta. Você pode ter até alguma coisa comum, mas ela é esburacada, digamos assim, para incluir aquilo que emerge como necessidades da escola.
Isto não é simples de fazer. Isso é um desafio mesmo. Nós estamos fazendo? Estamos. Lá em Tocantins é o que nós estamos fazendo agora, mas a gente vai tropeçando muitas vezes. Então, como é que nós vamos aliar isso para atender o país todo? Mas temos que fazer. Então, o UCA mostrou uma possibilidade de formação em rede. A formação em rede nos ajuda nesse trabalho. Acho que nós temos que olhar mais para este processo de formação em rede que começamos a fazer no UCA e depois ele ficou um pouco desmobilizado. Aliás, até por conta dessa formação em rede que eu estou fazendo essa palestra aqui para vocês agora. Como eu fiz em Alagoas, como eu fiz em Tocantins, eu fiz em Goiás e tenho feito em muitos lugares. Em Piraí eu vou todo ano. Em Piraí tem um programa, vocês sabem, Piraí tem uma política mesmo, pública, né? Cidade digital e o UCA em todas as escolas. E todo ano a gente está lá discutindo o projeto deles, levando novas ideias do que nós temos feito. Outra coisa que o UCA deixa assim como uma recomendação para qualquer projeto de tecnologias móveis. A importância, aí vem, professor, o que você já colocou para nós. A importância da universidade trabalhar junto com a escola. Porque há um aprendizado para ambos. A escola tem muito a ensinar para a universidade sobre sua realidade. E a universidade tem muito a ensinar para a escola sobre como lidar com todas essas situações para poder enfrentá-las e avançar. Então, ambas se fortalecem nessa integração. E o UCA foi o primeiro projeto que nos fez ficar lá dentro da escola. Eu tenho colegas que falavam da escola assim, um pouquinho mais distantes. E no UCA, eles tiveram que entender que a energia não dá conta, eles tiveram que entender coisas que antes às vezes uma carteira quebrada desestrutura aquela sala de aula, enfim, há um aprendizado conjunto aí que ele é fundamental e nós temos que fortalecer em outros projetos. A terceira coisa é o aluno. O aluno é fundamental nesses projetos. Quando temos algum conflito que trazemos o aluno junto, há um trabalho diferenciado, porque ele carrega um brilho nos olhos e ele já está imerso nessa cultura e não tem medo de nada, e ele, como parceiro, nos ajuda e nos fortalece para seguirmos avante. Acho que a gente não tem recomendação sobre a tecnologia. Qual é o dispositivo? Não sei. Mas nós precisamos de conectividade. Nós precisamos disso e vocês sabem, né? No Brasil é muito caro. Bom, a Jaísa Fernandes também, né? Como caminha o acompanhamento dessas políticas e projetos a longo prazo na base, dentro das escolas? Bom, esse acompanhamento, o UCA ele teve um projeto de avaliação que acompanhou e que, inclusive, a coordenação nacional foi desta Universidade Federal, né, do Ceará. Então, hoje, nós estamos já no momento no Brasil em que a avaliação começa a caminhar junto com os projetos de formação, o que é fundamental. É preciso definir as duas coisas em conjunto. A avaliação não é para dar resposta do que aconteceu. Sobre chorar, sobre leite derramar, não adianta nada, né? A avaliação é para ajudar a fazer correções de percurso. Esse tempo ainda a gente precisa ajustar melhor, mas hoje há um acompanhamento. A par disso, a população. O que é que acontece no Uruguai? O taxista sabe do projeto UCA. Ele te conta do projeto. O varredor de rua te conta do projeto. E aqui nós não conseguimos mobilizar a comunidade a este ponto. Se
se tivéssemos conseguido, talvez não tivéssemos chegado na situação que chegamos hoje. Essa fica uma lição para nós mesmo. De trazer a comunidade junto da escola para levar avante esses projetos. O próprio gestor, a gente não conseguiu informação do gestor. O próprio gestor chega às vezes para fazer uma formação, nem ele tem uma noção do que a tecnologia pode fazer na escola dele. Por isso que precisa formar o gestor. Por isso que no projeto UCA a formação do gestor é fundamental. E qualquer projeto de tecnologia na educação tem que envolver O gestor. É porque não está pegando a imagem. desculpa. Só o pescoço para baixo. Qualquer projeto de tecnologia na educação tem que envolver o gestor. E envolver o gestor não é só para ele prover condições, não. Ele também. Aprender, participar, fazer parte do grupo, estar nesta rede. Todos têm que participar dessa rede. Pessoas, instituições. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acho que... Você vai falar? Então vamos ouvir a pergunta dela e depois encerramos, tá bom? Isso. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, estar na sua presença, pela belíssima apresentação. E eu não sou mais a mesma Livinha de 2 horas atrás. Eu Livinha mais. Porque realmente foi... E quando você falou em termos de avaliação, quando estava falando aqui, eu trabalhei no laboratório de informática e eu bati de frente quando eu levava os alunos. Por exemplo, eu fazia um projeto de recreio e lá não tinha nada. Os adolescentes até o 9º ano, eles com os hormônios da flor da pele, só tinha formação das meninas. Aí então eu fiz um projeto em que cada turma teria um recreio, uma aula, um entretenimento, né? Então eles tinham as regras do laboratório, eles podiam mexer em alguns sites que era liberado, e eles podiam acessar assim o Facebook. Aí foi questão aqui, o diretor chegou comigo e disse que não é lan house. Sim, mas eu estou trabalhando a tecnologia dos alunos. Eles sabem, eles precisam disso. E hoje o secretário de Educação tem lá um canal aberto no Facebook. Então eu me senti honrado. Minha avaliação, achei que valeu a pena ter feito isso. Então eu não estava no caminho errado, né? E quando falou sobre a rotatividade de professores, não é que os professores estão saindo das escolas. Não. São as escolas que nos estão dando condições para que o professor permaneça. Exato. Porque tem muitos projetos maravilhosos na escola. Quem vai à escola, assim, todo dia tem coisa bonita na escola. Inclusive, essas pequenas coisas que a gente faz, do muito saber, e também é muito bom, as crianças estão aprendendo sozinhas. Então, estão utilizando muito saber sem querer. Eles não estão desenvolvendo um projeto muito saber sem entender por quê, eles já vão aprender. Então, eu cheguei na outra escola, eu saí do laboratório de informática, porque fechou, né? E eu precisei ir para outra escola. Quando eu cheguei lá, encontrei um Kim, aquele armarinho cheio de um Kim fechado. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu vou levar para os alunos. Não pode mexer. Que isso, gente? Aí eu assinei o termo de responsabilidade e liguei e passei nas salas. Olha, a coisa mais linda do mundo. Primeiro ano, as crianças abrindo, acessando o dedinho, sabe? Fazendo lá, olha aí, tia, meu nome. Quer dizer, isso é maravilhoso demais. Então, cada vez mais, puxa vida, eu estava no caminho certo. E quando, para entrar aqui no UCA, foi uma bênção. E eu agradeço muito que eu insisti, eu quero participar, porque é aqui que eu quero, é o meu caminho. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Para vocês, né? Parabéns para vocês que estão fazendo essa diferença. Eu digo o seguinte, eu já quebrei muitas pedras. Nos últimos anos, eu acho que a gente fez mais lançar sementes do que quebrar pedras. E agora eu acho que a gente já colhe alguns frutos. Mas quem vai fazer a grande mudança são vocês.
Obrigada. A Universidade Federal do Ceará agradece a presença de todos, agradece imensamente a vinda da professora Beth aqui a Fortaleza, no Brasil. Agradecemos aos nossos participantes em Portugal, professor Bento e de outras partes do Brasil. Então, novamente, para aqueles que estão distantes nos escutem, a Universidade Federal do Ceará agradece a presença da professora Beth Almeida, agradece as presenças virtuais de vocês aqui no auditório do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, aqui no Brasil, aos nossos colegas, professor Bento e demais colegas que participaram à distância com perguntas e debates. E as nossas metas são exatamente promover uma educação para os países de língua portuguesa, trocas de ideias sobre educação, com a integração das tecnologias, para que no século XXI, dos paradigmas emergentes, a gente construa um novo processo educacional, principalmente num país de dimensão continental. E são metas nossas na Faculdade de Educação, programa de pós-graduação aqui na Universidade Virtual, a gente trabalhar nessa perspectiva do REA, né, dos Recursos Educacionais Abertos, que é um programa da Unesco, onde a gente tem que democratizar a educação e partilhar, e nada mais substantivo e contributivo do que as tecnologias. Então, professora Beth, essa foi uma missão nossa, todos aqui. Esperamos no futuro termos nossas ações, inclusive ao nível dos projetos de desenvolvimento da Universidade Virtual, da Faculdade de Educação e de todos que nos escutam, né? E parece todos que nos veem, nos escutam. Fiquei meio defasado no meu comentário. Então, podemos desejar boa tarde para todos, né, Beth? Sim, boa tarde para todos. todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Deixa eu tirar. Eu quero bater a Saiu ótimo. Vai lá que eu tiro. Só aqui, né, Lidu? Menina, eu vou querer essas fotos depois, viu? Botar no blog. Certo? A gente bota no blog. Tu pode colocar no Face que eu pego. Aí eu já tirei com beijo e tudo, meu povo. Não, peraí que tremi. Obrigada, professora. E que vocês também têm vocês. Bora, gente. Eu quero dar um pedacinho. Bora, Mas eu também.